8º ano, volto aqui para fazer a correção do PET 2 da segunda semana de História para vocês, ok? Vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Gente, ó, explicação e correção, né, do PET. A unidade temática é o mundo contemporâneo e o antigo regime em crise. Aqueles antigos regimes que o pessoal estava querendo derrubar, o rei absolutista, as mudanças, as influências do iluminismo, tá? Tá tudo nesse meio aí, tá? Século XVIII, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos aqui. Deixa eu pegar o marca-texto aqui para eu ir. Eu não sou muito boa de riscar, não. Independência dos Estados Unidos, ó, América Inglesa, as leis do açúcar e do selo, as leis intoleráveis, a proclamação da independência, tá? Portanto, deixa eu pegar a caneta aqui, que é, ó, independência dos Estados Unidos, 1700, ó, olha que letra feia, hein, gente? Nossa Senhora, tem essa letra feia assim, 1776, tá? Esse é o assunto que tá lá no PET de vocês, que seria abordado. Tá aprendendo o que foi a independência, o porquê. Tudo que acontece tem um porquê antes, tem causas, tá? Antes da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, né, antes da independência, eles eram formados por 13 colônias. 13 colônias controladas pela metrópole. Qual era a metrópole? Inglaterra, a poderosa. Já estava no processo aí da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial acontecia na Inglaterra e quanto mais colônia ela tivesse, quanto mais matéria-prima ela tivesse, quanto mais exploração ela pudesse ter, mais condições ela tinha para incrementar as suas fábricas, para mão de obra. Então, ela estava em pleno processo da Revolução Industrial. Tá? Dentro desse contexto histórico do século XVIII, gente, tá? Os ingleses usavam essas colônias para obter o quê? Eu falei, lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração, exploração, né, com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Então, a Inglaterra cobrava muito imposto dessas colônias, além de explorar, né, as matérias-primas de lá. Então, esse é o processo meio de colonização, ok? Então, os colonos estavam insatisfeitos. Vamos lá. Gente, as 13 colônias, elas seriam 3 tipos de colônias, do norte, as do centro e as do sul. Mas se conversa muito, se estuda bastante, o PET pede também as características do norte, dessas daqui de cima, e as do sul. Então vamos ver as características. As colônias do norte eram região colonizada por protestantes europeus. Marcela, protestantes europeus? Sim, principalmente ingleses que fugiam das perseguições religiosas. Gente, com o advento da reforma protestante de Lutero em 1517, portanto, um tempo bem antes disso, a Igreja Católica foi fragmentada no seu poder. Então, começou a existir novas religiões pautadas em Cristo, tá? Mas com visões diferentes da Igreja Católica. E isso foi dividindo muitas pessoas. Então, antes, no período medieval, que a gente aprendeu, tudo era focado no cristianismo, na Igreja Apostólica Romana. A partir da reforma de Lutero, começou a surgir novas formas de encarar o cristianismo. Então veio o luteranismo, o anglicanismo, o puritanismo de Calvino, né, o calvinismo. Então, começou a ver as pessoas terem outras religiões. E nessa época lá, a Inglaterra era anglicana, tá? E os protestantes já eram diferentes, né? Os protestantes europeus, conhecidos como puritanos, já praticavam um outro tipo de religião. Então, tinha muita guerra religiosa, perseguição religiosa, tá? Por parte do rei. Então, essas pessoas eles já vieram chegar, vieram
E a gente fala que foi uma colonização desse modo da Zona Norte de privada, né? Como diz Leandro Carnal, que é um grande historiador, falou que foi uma colonização privada. O que isso quer dizer? Quando existe esse processo de metrópole e colônia, gente, a gente sempre fala assim, um país, Portugal, chegou, o país veio, os portugueses chegaram aqui, a Espanha chegou ali, também na América do Sul ali, explorando o país, a Inglaterra aqui, ó, né? Então, o país vem e explora a colônia, o novo território. No caso das colônias do norte aqui, foram pessoas que chegaram. Então, eles investiram na colonização. Ah, não foi a Inglaterra, tá? Então, eles vieram, a gente chama de uma colonização privada, né? Eles vieram com o objetivo de transformar a região num próspero lugar, para eles viverem bem ali, para viver com suas famílias sem perseguição religiosa, formar uma nova comunidade, um novo espaço para viver na paz, tá? Ela foi chamada também de Nova Inglaterra e a região sofreu uma colonização de povoamento. Olha as diferenças já aparecendo aí. As do norte, povoamento, vieram para povoar o local. Então, elas tinham as seguintes características. Pet vai pedir isso para vocês. Mão de obra livre, então, portanto, não havia escravos. Economia baseada no comércio. Pequenas propriedades e produção para o consumo interno, do mercado interno, tá? Consumo do mercado interno. O que é isso? O que se produzia lá era consumido ali mesmo, não tinha aquela intenção de ficar vendendo, exportando grandes produtos, muitos produtos para fora. Era uma coisa mais regional ali, tá? As do sul já são totalmente diferentes, ó. A gente pode dizer que a Virgínia, a Carolina do Norte, ó, e do Sul, a Geórgia, né? Sofreram uma colonização de exploração. Já é bem diferente da de povoamento. Elas eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o Pacto Colonial. Marcelo, o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era uma das práticas do mercantilismo, que era a forma econômica que os estados nacionais usavam, que seria o Pacto Colonial, é assim. Portugal chegou aqui, que era baseado no Pacto Colonial, tá, meninos? Só que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, não podia fazer comércio com outros países. Então, esse é o Pacto Colonial, aconteceu aqui no Brasil e aconteceu nessa época também. Elas só podiam fazer comércio com a Inglaterra, tá? Com nenhum outro país. E isso o que faz? Isso dá um atraso na colônia. Você não diversifica. Você fica numa coisa só, um país só, ok? Pacto Colonial. Essas colônias do Sul eram baseadas no latifúndio, Marcelo, aqueles grandes porções de terra, aquelas fazendas, como se a gente pode dizer, aquelas fazendas imensas, tá? Os latifundiários, donos dessas terras. Mão de obra, ó, escrava. Produção para exportação, produzir bastante para exportar, para vender para a metrópole, exportação para a metrópole e monocultura. Monocultura, o que é? O grande latifúndio, o latifundiário, pegava uma grande extensão de terra e falava, ó, nós vamos plantar algodão aqui. Aí plantava algodão, ficava cheio de algodão, aí chegava a hora de colher, colhia, e aí vendia todo aquele algodão para a metrópole. Depois, eles pegavam uma grande faixa de terra também e falavam assim, agora a gente vai plantar tabaco. Aquela plantação imensa de tabaco, colhia e vendia. Então, é uma grande produção de um produto só, tá bom? Essa seria a monocultura. Ó, são bem diferentes, tá? As colônias do norte e as colônias do sul, tudo no mesmo local. Agora vamos aqui no mapa, ó. Vai ter uma atividade no PET para vocês, pedido para vocês colorirem. E eu vou falar aqui, ó, mapa das 13 colônias aqui, ó. Então, ó, essas seriam as do sul, ó, a Geórgia, ó, Carolina do Norte,
Carolina do Sul aqui e a Virgínia, tá? Ó, Sul, né? Essas eram de exploração, tá? Exploração. As do Norte, aqui seria New Hampshire, Massachusetts, olha o nome, Rhode Island, Connecticut, tá? Seriam as do Norte. As do Centro aqui, ó, New York, Pensilvânia, New Jersey, Delaware e Maryland, tá? As do Centro. Então, aqui, ó. Essas daqui do Norte, aquela que eu falei para vocês, de povoamento, tá? De mão de obra livre. Aqui, ó, que o negócio pegava aqui nas do Sul. Aqui era escravidão mesmo, pesada, muita exploração, tá bom? No mapa vai pedir para vocês pintarem, ó, atividade, ó. Pinte no mapa acima, com cores diferenciadas, que tá aí no pet de vocês, as colônias que representam o grupo do Sul e as que representam o grupo do Norte. Crie uma legenda para facilitar a identificação, tá? A segunda atividade, caracterize cada tipo de colonização, levando em consideração a economia e a organização social. Então, já deu para vocês terem uma ideia. Aqui mesmo vocês já poderiam ter uma ideia para resolver essa questão, ok? Outra coisa também que quero avisar para vocês, no PET de vocês que estiver acompanhando, já leu o PET, lá tá dizendo, eles fizeram uma troca, tá? Eles estão falando que as colônias do Norte eram de exploração e as colônias do Sul de povoamento. Houve uma troca, tá? Então, vocês guardem o que eu estou falando aqui, tá? E vocês podem riscar lá no PET e arrumar, ó. Norte, ó, Norte, povoamento, tá? Eu vou escrever só para vocês entenderem aqui, ó. Sul, exploração. No PET está trocado, tá bom? Vocês fazem alteração aí. Ó, exploração, ok? Vamos seguir em frente. Gente, características das 13 colônias. Isso daí já ajuda vocês a resolver várias atividades. Ó, as do Norte aqui, as do Sul e as do Centro, tá? Ó, as do Norte tinha clima temperado, pequenas propriedades, policultura, né? Não só produtos, eles tinham vários produtos, né? Que eles trabalhavam, manufaturas, ó, trabalho livre, familiar, puritanismo, seguiam a religião puritana, tem a ver com Calvino, tá? Um dos reformadores. As do Centro, clima temperado, pequenas propriedades, ó, agricultura familiar, não tinha tendência de exportação, já só praticava manufaturas e comércio, trabalho livre e familiar, ó, trabalho livre, familiar, nas famílias, tolerância religiosa, uma certa tolerância religiosa, sim, aqui poderia conviver católicos, né, calvinistas, anglicanos, então era uma tolerância. Ninguém ia brigar porque você era de outra religião. Mas posso dizer que existia uma tolerância religiosa. Quando existe uma intolerância religiosa é quando você não aceita a religião do outro, só aceita a tua, tá? As do Sul, gente, ó, clima subtropical, que é um clima bom para plantar. Grandes propriedades que eu falei, aquelas faixas de terra imensa, que são os latifúndios. A monocultura, que vai plantar só algodão aqui, dessa vez, depois vamos plantar só tabaco para vender. Sistema de plantation, que a gente pode dizer que faz parte a mão de obra, né? Escrava, faz parte o latifúndio e faz parte a exploração, a exportação. Então, isso também, o sistema de plantation foi adotado aqui no Brasil também, tá, gente? Ó, trabalho escravo, negro, também adotado no Brasil. E lá eles praticavam o anglicanismo e o catolicismo. Era católicos e anglicanos. Anglicanos foi a religião que o rei Henrique VIII criou na Inglaterra, quando ele quis se casar com uma mulher, só que ele era casado, né? Aí o Papa não deixou, então ele falou assim, então se o senhor não deixa, eu vou criar uma religião
aí criou a religião anglicana. Isso a gente fala muito na reforma religiosa, tá? Vamos lá para frente, gente. Aí tinha uma pergunta para vocês que fala: analise as diferenças, ó, as diferenças entre os tipos de colonização. Qual a diferença entre as colônias de povoamento e as colônias de exploração, tá? Adotados em um futuro no qual aconteceria o quê? A independência das 13 colônias. Então, essas 13 colônias se tornariam o quê? Os Estados Unidos da América. Ainda não era. Nesse período aí eram colônias. Elas não tinham uma unidade de país, tá? Então, analisa as diferenças. Vocês já viram mais ou menos quais as diferenças aí delas. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema, ó, eita só, como é que eu... no processo de unificação do território em um único país, tá? Essas diferenças entre essas colônias aqui do norte e do sul seriam um problema quando o país se unificasse, quando ele se tornasse um país? Eu sugiro para vocês que sim, seria um problema. Por quê? As formas da economia das colônias aqui eram diferentes, gente. As do norte eram de iniciativa privada, como eu falei, e de povoamento, e as do sul centradas nos latifúndios, na exploração dos recursos para exportação, e havia uma enorme mão de obra escrava. Na hora que for juntar tudo isso, lógico que vai dar problema, porque o do norte vai reclamar, o do sul vai reclamar, não vai ter, assim, interesses em jogo. Então, com certeza, não foi fácil fazer essa adequação aí. Com certeza, um lado reclamou, o outro lado reclamou. Então, a resposta, gente, teria que ser sim para essa alternativa aí, tá bom? Então, vamos lá. A Guerra dos 7 Anos. Vou dar só uma passada para vocês entenderem mais ou menos. Ó, a Guerra dos 7 Anos durou de 1756 a 1763. E foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Mas não só, né? Existiram outros continentes envolvidos. Foi uma guerra muito grande, tá? Mas vamos focar aqui na Inglaterra e na França. A principal consequência da Guerra dos 7 Anos foi a independência dos Estados Unidos, que aqui tá data errada aqui, tá, gente? Como eu falei lá embaixo, a independência dos Estados Unidos, ela aconteceu em 1776, tá? Vamos riscar isso daqui, ó. Tá? Deflagrada pelo descontentamento. Por que aconteceu a independência? Descontentamento com as imposições da Inglaterra sobre a colônia americana, como forma de restaurar as perdas econômicas. Olha, gente, o que aconteceu? Os colonos começaram a ficar revoltados porque a Inglaterra e a França lutaram aí. Quando um país está em guerra, guerra gera o quê? Prejuízo. Tá? Você entrou na guerra, você está perdendo dinheiro aí, tá levando prejuízo. Aí a Inglaterra brigando lá por a questão de novas colônias, os colonos ingleses brigando com os colonos franceses. Houve esse problema aí todo, aí o que aconteceu? A Inglaterra se endividou, ficou um dinheiro pouco. Aí o que ela falou assim, bem, já que a gente tem as 13 colônias lá, o que a gente vai fazer? Nós vamos aumentar os impostos, taxar imposto naquela galera para eles pagarem a gente, para a gente sair desse mato que a gente se enfiou aí com essa guerra dos 7 anos, que a gente ficou mais pobre. A Inglaterra não queria ficar pobre, né? Então, ela não queria perder, não. Então, já que a gente precisa conseguir dinheiro, vamos taxar os impostos lá nas colônias da América do Norte. A guerra se espalhou por 4 continentes, tá, gente? Foi travada tanto na Europa, na América, no Caribe, na Índia também. Então, pegou Rússia, pegou Prússia. Ela foi geral, e tanto é que ela é considerada o primeiro conflito, né, mundial, por alguns historiadores. Isso ocorria também porque os conflitos ultramarinos, né, refletiam diretamente nas colônias. Tudo que acontecia era uma guerra de mares, né, nos mares. Aí acabavam esses conflitos sempre refletindo
nas colônias, tá? Então, vamos supor aí a Guerra dos 7 Anos. Já demos uma passada para a gente não ficar perdida. No PET tem. Após a Guerra dos 7 Anos, os ingleses saíram vitoriosos. Aí no PET de vocês, gente, tá dizendo que os franceses. Então, pelo que a gente já estudou, não foram os franceses que ganharam a Guerra dos 7 Anos, e sim os ingleses, tá? Vocês mudem aí, no PET de vocês. Quem tá acompanhando pelo PET, tá? Arruma aí. Saíram vitoriosos. No entanto, isso não significa que não tiveram perdas econômicas em outros setores. Ganharam, mas tiveram perdas. É o que eu estava falando antes, prejuízo. Para minimizar os déficits, né, na economia gerados por esse conflito, a Inglaterra resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre as suas colônias, em especial as colônias inglesas. A Inglaterra não tinha só as 13 colônias, não. Tinham outras colônias. A Inglaterra era a rainha dos mares, né, gente? Revolução Industrial, ela estava na frente, né? Uma nação bem capitalista, né? Burguesia forte, tá? Essas medidas de controle consistiam em quê? Taxas e impostos, lembra? Que passariam a ser cobrados ou intensificados para que a metrópole pudesse minimizar o quê? As perdas financeiras ocorridas durante o quê? O conflito com a França. No entanto, essas colônias americanas da Inglaterra não reagiram bem. Você acha que os colonos iam querer? Não reagiram bem. E essas determinações da metrópole e vários conflitos eclodiram no território americano. Entre os mais famosos está o Boston Tea Party, festa do chá de Boston, que foi quando os colonos, disfarçados de nativos indígenas, invadiram os navios ingleses, que estavam chegando cheios de chá, e derramaram toda a carga de chá no mar. Isso daí era o quê? Era um protesto contra a Inglaterra, tá? A Inglaterra gostou disso? Não. Aqui, ó, tá aqui, ó, essa foto aqui, os colonos aqui, ó, e jogando vestidos, né, de índios aqui, ó, jogando toda a carga de chá da Inglaterra no mar. Daqui chegava para cá, ia para outros lugares. Então, isso foi mais um prejuízo para a Inglaterra, que não gostou disso. Então, ela começou a taxar, fazer o quê? Taxou leis, impondo leis aqui, ó. Inglaterra é a rigidez, ó, rigidez tributária. Tributo, lembrem, imposto, tá, gente? Tributo é imposto. Só vou escrever aqui imposto para vocês saberem. Ó, aí ela lançou aqui, ó, Lei do Açúcar 1764, aumentava impostos que os colonos norte-americanos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho dos seus povos. Aumentando imposto aí. Obrigava os colonos a comprarem o melaço para fazer rum, né, que é uma bebida das Antilhas inglesas. Então, portanto, os colonos norte-americanos tinham que comprar o melaço para fazer o rum lá das Antilhas inglesas, que seriam mais colônias inglesas. Então, ia dinheiro para a Inglaterra. Lei do Selo, 1765, determinava que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas, certidões que circulavam nas 13 colônias deveriam receber um selo comprado do governo inglês. Então, tudo que rolasse de correspondência, jornais, tinha que ter o selo da Inglaterra. E esse selo eles tinham que pagar. Lei do Chá, 1773, ó. Portanto, 3 anos antes da independência, a Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Ela controlava, só ela vendia chá. Lá, olha, tudo imposto, né, gente? Rigidez de tributos. O pessoal começou a ficar muito revoltado. Depois teve as leis intoleráveis. O nome designa as leis promulgadas pelo parlamento, né, em inglês, que a gente estudou nas revoluções inglesas, em represália à revolta da festa do chá, com o objetivo de conter o clima de insubordinação. O porto de Boston, que aqui que o pessoal está jogando chá lá, foi interditado até o pagamento dos prejuízos que a Inglaterra teve. Foram tomadas outras medidas severas
como o julgamento e a punição de todos os colonos envolvidos naqueles distúrbios contra a coroa. Então, a Inglaterra pagou dobrado aí, com aquele ato de jogar o chá no mar. Aí começou a ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que já foi um processo para a independência, mas só que esse primeiro congresso, que foi em 1774, 2 anos antes, não separatista. Marcelo, não separatista, o que é? Ele era um congresso que reuniu pessoas para conversar para uma mudança, mas não tinha o caráter de se separar da Inglaterra enquanto metrópole. Eles continuariam sendo colônia, mas o que eles queriam nesse primeiro congresso? Que o parlamento tivesse um pouco de piedade na legislação, dessa legislação autoritária, com os colonos. Então, esse primeiro congresso foi com esse objetivo, tá? Vamos pegar mais leve, Inglaterra, com os colonos. Ah? Então, vamos lá. Questão 13. No dia 4 de julho, gente, já estamos andando aqui, no PET já foi aqui a independência. Era aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas em relação à Inglaterra e era criada como consequência o primeiro país livre do continente americano, os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a declaração, iniciou um conflito com as 13 colônias. Teve briga aí, tá? Teve luta. Mas depois ela acabou aceitando, né? Aceitando, deixa eu só tirar a gatinha aqui. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, analise a imagem a seguir e leia um trecho do documento. Atividade do PET. Se colocar essa atividade aqui desses 3 homens, vocês tinham que analisar o que esses homens podem estar fazendo aqui. O que vocês acham que estão fazendo? Papéis no chão, um lendo aqui, o outro com a caneta, o outro observando aqui. Eles podem estar fazendo o quê? Então, vamos lá a resposta. Aí, o trecho da declaração, eu destaquei 2 trechos aqui que vão ajudar vocês a resolver, tá, a questão pedida. 2 trechos da declaração. Portanto, quem está vendo o PET aí, ou quem pode parar depois e voltar e vir aqui na resposta, tá? Vocês têm que entender que no PET, gente, também é uma questão de leitura. Tem perguntas do PET aí que tá tudo no próprio PET. As respostas estão no próprio texto. Só que a maioria, às vezes, tem preguiça de ler, já que as respostas prontas, ok? Então tá grifado aí, depois vocês voltam. Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Que cena você está observando ali? 3 homens que estão redigindo o documento, não é, gente? Quem são os personagens contidos nela? 3 homens que estão redigindo um documento. Aquela cena ali é ali na mesa, com papel, tá? Qual a classe social eles representam? Eles tinham jeito de serem pobres aí, ó. Bons sapatos, boas roupas, o cabelo assim, suponho que seja comerciantes, de uma classe social mais alta. O que eles estariam fazendo? Certamente, gente, redigindo a Declaração de Independência dos Estados Unidos ali, ó, tá? E sobre o texto da Declaração da Independência dos Estados Unidos, quais são as principais defesas que ela faz? Que todos os homens são criados iguais, gente, ó. Dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre esses a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Olha aqui, gente. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Ok? A resposta aí. Qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Gente, movimento iluminista, não esqueçam disso. Tá? Igualdade, liberdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa, porém, a independência dos Estados Unidos foi antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1700 e... Poxa, que dificuldade, hein, gente? Vou aprender melhor isso. 1789, tá? Deixa eu só passar a borracha aqui, que esse 8 aqui tá parecendo
Tá parecendo um 8, né? É um 8, tá? 1789. Foi inspirado pelo movimento iluminista, tá? A Revolução Francesa ela vem depois, também inspirada pelos movimentos iluministas e também pela independência pela independência dos Estados Unidos, que veio antes. Portanto, não se esqueçam, ideais iluministas aí mudando as estruturas do mundo, né? Mudando, derrubando o antigo regime, criando novas constituições, criando os direitos humanos, criando a liberdade, a fraternidade, a igualdade, tá? Isso, Marcelo, isso é levado na prática? Não, no papel, às vezes, é tudo muito bonito, mas, às vezes, na prática, como eu falei anteriormente na aula de Revolução Francesa, pega, né? Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? Então, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, que é aqui, ó, que nós vamos voltar aqui, ó. Cabe ao povo o quê? A forma de governo autoritária. Então, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, ó, no próprio texto. Baseando-se em tais princípios e organizando os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe segurança e a felicidade. Aí, perguntou, a que povo o trecho se refere? Ao povo dos Estados Unidos, aos colonos norte-americanos, aos Estados Unidos, tá bom? Não está aí, mas é óbvio, né, gente? A que povo esse trecho se refere? Ao povo ali, naquele caso, para os Estados Unidos. Portanto, ó, tentei ser o mais rápida possível, espero que vocês tenham entendido. Olha, eu deixo sempre o trecho aí, ó, que estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução, é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Sei que está um momento muito complicado, muita gente não se adaptando ao ensino online, pessoas que têm pouco acesso, pessoas que estão correndo, que querem as respostas logo e tal, mas é necessário a gente aprender também. Gente, hoje, no mundo competitivo, com essa pandemia aí, que está mudando várias estruturas, a estrutura da sociedade está mudando. Se você for analisar, é um novo marco, talvez, como diz a historiadora Lilia Schwartz, pode ser que a pandemia do Covid ela dê início ao século XXI. Talvez a gente tenha começado o século agora, um marco do início desse século. Então, assim, muitas coisas podem mudar. Se já é difícil estudando, imagine não estudando. Então, a gente tem que se tornar, tem que estudar, tentar fazer o máximo que pode. Eu sei que é complicado, né? Muitos têm diferenças, né? A vida é diferente para muitas pessoas, mas não estudar piora mais a situação ainda, porque a gente está beirando a um mundo mais competitivo, tá? Então se esforcem. Estudar é uma porta aberta para o crescimento e evolução. Gente, um grande beijo para vocês. Eu sempre demoro a postar um pouco as respostas, já sei que já tem outras correções aqui, de outros colegas meus professores, né, do PET, mas cada um é diferente um do outro. Eu eu explico bastante e quem assistiu esse vídeo até o final, dá um ok aí, tá bom, gente? Escreve um ok aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz. Bem, deixa eu fechar aqui a apresentação. Bem, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. E força para a terceira semana, tá bom? Beijos. Tchau. 8º ano.